Shalom, que o Senhor te abençoe grandemente em nome de Jesus. Hoje no nosso devocional nós vamos dar sequência de Lucas 15, versículo 11, do que nós falamos ontem, né? Nós vamos dar sequência e falar mais um pouquinho do que nós falamos ontem. Bom, ontem nós falamos aqui do filho pródigo, né? Ontem nós falamos da importância de nós termos maturidade para tomar decisões. Maturidade, não tomar decisões precipitadas, né? As decisões precipitadas, elas confundem o nosso destino, elas atrasam o nosso futuro. E o filho pródigo, ele tomou essas decisões precipitadas. E essas decisões geraram problemas para ele, né? Então, hoje nós vamos falar um pouquinho de coisas que nós precisamos fazer para resolver os nossos problemas sem criar novos problemas. Porque o filho pródigo, ele está vivendo agora uma vida dissoluta, perdeu tudo, não soube poupar, não soube guardar. E quando a gente fala de poupar, quando a gente fala de guardar, não importa o valor que você ganha, né? Ah, bispo, eu ganho 10 mil, eu ganho 1.000. Não importa se você ganha 10 mil ou se você ganha 1.000. Você precisa poupar e seguir o princípio que nós ensinamos ontem. Eu te dei uma fórmula ontem de como ter reserva para o futuro, tá? Aquela fórmula, ela funciona verdadeiramente. E esse moço, ele dissipou tudo, ele criou problemas na sua vida. Então, ele chega para o pai e ele fala assim: pai, dai-me parte do quê? Dos meus bens, porque eu vou embora. Ou seja, ele toma uma decisão precipitada. Dá parte do que me pertence, aquela que me cabe, porque eu vou embora. Então, ele toma uma decisão precipitada. Deixa eu te falar algo. Guarde aqui o primeiro princípio do nosso devocional hoje. Para de agir por impulso, tá? Então, primeiro princípio, parar de agir por impulso. Ah, bispo, eu não consigo, na hora eu não aguento, eu falo mesmo. Não. Pare de agir por impulso. Controle os seus impulsos. Nós precisamos aprender a usar o silêncio na hora da tensão. Exatamente. Para você vencer o seu impulso, você precisa aprender a usar o silêncio. Às vezes você tá na razão. Você tá na razão. Só que você tem que usar o silêncio a seu favor, porque senão você vai falar coisas e agir impulsivamente e depois você vai se arrepender, tá? Então, use o silêncio. Nós temos que aprender a usar o silêncio, não ter aquela resposta na ponta da língua em todo momento. Veja que esse moço, ele age por impulso. Pai, eu preciso sair daqui, eu quero sair daqui, eu tenho que sair daqui, como nós falamos ontem. Ele poderia simplesmente falar: pai, paga uma viagem para mim, preciso viajar, preciso ir para casa de um parente longe, preciso conhecer outros lugares. Não. Agindo por impulso, ele pede parte da herança, e pedindo parte da herança, ele se desconecta da sua família. E ele vai para um lugar distante, onde ele sofre. Segunda coisa, segundo princípio, na hora da tensão, às vezes é necessário você se retirar. É importante, às vezes, nós nos retirarmos para um lugar de silêncio, longe de tudo, para a gente pensar. Em 2022, a obra de Deus, porque eu sou apenas administrador da obra de Deus, a obra ela não me pertence. Mas um filho na fé me deu um golpe tão violento, ele roubou a igreja, ele dividiu o ministério, e ele foi na casa das pessoas, mentiu, criou fake news a meu respeito, falando coisas, e na hora que eu fiquei sabendo de tudo, do desfalque,
do pecado, porque ele saiu em pecado, do pecado, como nós descobrimos um pecado nele, né? E por medo da gente expor esse pecado, aqui a gente não ia expor pecado, aqui a gente cuida. Para ele não ser exposto pelo pecado, ele achou que a gente ia expor o pecado dele, ele saiu, dividiu a igreja, fundou um outro ministério, levou pessoas para lá, está impondo as mãos sobre a cabeça dessas pessoas em pecado. E ele foi na casa das pessoas, um a um, fazer fake news a meu respeito, falar mal de mim. Ele foi de casa em casa falando mal de mim. E na hora eu podia agir impulsivamente. Aquilo veio, aquilo me deu um desgosto de saber que era um filho na fé, uma pessoa que eu treinei, que eu ordenei a pastor. Então, ao invés de eu ir na casa das pessoas, porque as pessoas me ligavam, bispo, eu tô indo com fulano por causa disso, daquilo outro. A palavra vinha na minha boca para falar, mas eu me segurava, eu me guardava. Eu pedia, falei, meu Deus, me dá sabedoria nesse momento, não me deixa agir impulsivamente, não me deixa agir. Então eu fiz o silêncio, eu não fui na casa de ninguém, eu não fui na casa de nenhuma das minhas ovelhas que saíram do ministério, para pessoas que eu ganhei para Jesus, pessoas que eu batizei nas águas, pessoas a qual eu tive a oportunidade de pregar o evangelho. Eu não fui na casa de nenhuma delas, elas simplesmente acreditaram num fake news, numa mentira, é claro, toda divisão é criada debaixo de uma mentira, né? Acreditaram em um mercenário e não acreditaram na voz do pastor. Acreditaram no salteador, mas não no pastor. João 10 fala isso, né? Eu fiquei muito triste. E então eu tive que me retirar. Então, quando eu estou num estado de muita tensão, eu me retiro. E eu me retirei para o monte. Eu sempre me retiro para o monte. Então, aprenda um princípio. No seu momento de tensão, você pode estar com a razão. Você pode estar com a razão. Você precisa se retirar. Você precisa usar o silêncio a seu favor. E você precisa se retirar para um lugar de meditação. Então, sempre quando eu estou debaixo de tensão, eu subo para o monte, aonde eu vou orar, onde eu vou falar com Deus, né? E nesse momento, foi um momento tão difícil para mim que eu subi para o monte, sabe? Eu ficava no monte, passava horas e horas, noites. Eu emagreci, eu cheguei a emagrecer 10 quilos. E eu orando, falando, meditando, eu não usei a minha boca para falar com ninguém. Então, como vencer o meu impulso? Bispo, eu sou uma pessoa impulsiva. Eu subo do 0 para 100 em questão de segundos. Como eu trato o meu impulso? Eu preciso usar o silêncio a meu favor e às vezes é necessário eu me retirar. Quando eu me retiro, a tensão acaba. O filho pródigo, ele agiu por impulso, e quando ele agiu por impulso, ele cometeu um erro muito grave. Ele foi para uma região onde ele não tinha proteção, onde ele não tinha conselho e onde ele não tinha ajuda. Olha só, quando ele foi para uma terra distante, ele perdeu a proteção do pai. Ele não tinha os conselhos de alguém mais velho dando orientação. E ele não recebeu ajuda de ninguém. Levaram ele para um campo para cuidar dos porcos e ele tinha vontade de comer a comida, mas ninguém dava comida nem dos porcos, porque naquela época esses porcos não comiam lavagem, eles comiam alfarroba, tá? Bolotas de alfarroba. Alfarroba é uma castanha que era moída e eles faziam uma bolota com aquela castanha e dava para os porcos comerem. Hoje a alfarroba, ela é usada para fazer chocolates para diabéticos. A alfarroba é uma castanha muito deliciosa.
e ele não podia comer aquilo, não deixavam ele comer a comida dos porcos. Ele era impedido de comer, ou seja, ele não recebeu ajuda. Então, quando agimos por impulso, acontece isso. Quando agimos por impulso, nós confundimos o nosso destino, o nosso futuro. Agir por impulso te leva a um lugar que você perde proteção, perde conselho e perde ajuda. Você se envolve num relacionamento onde você não tem proteção, onde você não tem conselho, porque não tem diálogo, e que você também não tem ajuda, a pessoa não te ajuda, você está sozinho. Quantas pessoas estão vivendo em relacionamentos abusivos assim? Quantas pessoas estão vivendo num relacionamento onde elas não se sentem protegidas, onde ela não recebe conselho porque não tem diálogo, e aonde ela não tem ajuda, ela se vê sozinha, ela se vê por si, ela se vê só ela lutando por aquele relacionamento. Quantas pessoas estão num emprego, num trabalho, numa empresa, onde não tem proteção, não tem conselho, não tem ajuda? Quantas pessoas estão numa igreja que não tem proteção, que não tem conselho, que não tem ajuda? Né? Quantas pessoas estão vivendo isso diariamente nas suas vidas? Estão com as suas emoções abaladas, por quê? Porque agiram com impulso, tomaram decisões precipitadas, sem pensar, ouviram a voz do coração e, baseado na voz do coração, partiram para isso. Então, entenda, preste atenção, guarda isso no teu coração. Não haja por impulso. Não haja por impulso. Bispo, eu sou uma pessoa impulsiva. Nós ensinamos você aqui hoje. Use o silêncio ao seu favor e, se necessário, se retire. Às vezes é necessário a gente se retirar. Isso é importante. Isso vai te dar saúde emocional e isso vai te ajudar a se conectar mais com Deus, tá bom? Então eu vou passar 3 princípios finais para você. Amanhã a gente fala mais sobre o filho pródigo, tem uma lição muito grande para nós. Anote, pegue papel e caneta, anote esses 3 princípios que vai te ajudar muito. Primeiro, valorize os seus conselheiros, valorize aquele que te aconselha, o seu pai, né, o seu pai, a sua mãe, os mais velhos e o seu pastor, o seu líder. Então valorize os seus conselheiros, valorize. Segundo, silêncio, haja com silêncio na hora de uma grande tensão. E terceiro, leitura da palavra. Leia a palavra de Deus, leia a Bíblia. Ela é um livro maravilhoso e esse livro te dá direção, te dá destino. Infelizmente, as pessoas hoje estão muito longe desse livro. Muitas pessoas hoje se apartaram desse livro. Não fuja desse livro, não se aparte desse livro, tá? Esse livro é muito importante. Aqui você vai encontrar resposta para tudo. Você vai ver experiências de pessoas, o que elas viveram, o que elas passaram. Esse livro te ajuda. Ele não te ajuda só a vencer nessa vida, mas ele te ajuda a alcançar a salvação. E olha, que Jesus está próximo. A vinda do Senhor Jesus está próximo de acontecer. Logo soará a 7ª trombeta e os céus se abrirão, e aqueles que tiverem o nome escrito no livro da vida serão chamados. Mas a Bíblia diz, ai daquele a qual o nome não estiver escrito no livro da vida. Então, a Bíblia também te ensina como ter o nome escrito no livro da vida. Aprenda com esse livro. Pare de errar, porque Jesus está voltando. Deixa eu orar por você. Senhor, em nome de Jesus, eu oro por esta pessoa que faz esse devocional comigo todos os dias. Ajuda ela a encontrar na Tua palavra a resposta para ela ter uma vida aqui nessa terra em paz, uma vida de sucesso. E ajuda, meu Deus, ela a encontrar a resposta
para que ela também tenha o nome escrito no livro da vida, para no porvir também ter uma vida ligada ao Senhor. Não lago de fogo, mas o reino dos céus. Ajude essa pessoa a entender e compreender esses princípios que salva a vida dela aqui e que salva a alma dela também. Eu oro a Ti, meu Deus, pedindo ajuda para essas pessoas, pela minha vida também, pela minha família, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus te abençoe. Shalom.